Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal Gramática com Marcelo Marques. Você vai assistir agora a uma aula sobre pronomes, uma aula demonstrativa sobre como é a minha aula particular. Se você quiser fazer aula particular de língua portuguesa, escreva aqui na descrição ou clique no link abaixo. Fale comigo direto no WhatsApp e vamos agendar a sua aula. Um grande abraço, até mais. Então, hoje nós vamos começar a falar de pronomes. Bom, no início, no primeiro momento, quando você começou, nós falamos em substantivo, adjetivo, artigo e numeral. Nós vimos bastante essa teoria, né? Na verdade, naquela época nós só vimos a teoria. Aí foi quando você pediu um tempinho, que você estava para dar uma organizada. E aí, na volta, no seu retorno, a gente fez aquela lista de exercícios em que eu coloquei questões de substantivos, de adjetivo, artigo, né, numeral. E agora, para darmos continuidade, a gente vai começar pelo pronome e dar continuidade, tá? Lembrando que lá no início, eu trabalhei com você o satélite, né? Só para a gente buscar um pouquinho lá atrás para se centrar no que realmente estamos estudando. Então, lembrando que o substantivo é o núcleo. O que seria isso? Digamos aí, a palavra mais importante desse núcleo aqui, certo? Aí, nós temos aqui, por exemplo, o artigo, que são satélites, adjetivo, ó, isso aqui tudo já estudamos. Locução adjetiva, pronome adjetivo e numeral adjetivo. Revisar rapidamente isso daqui, tá? Então, imagine o seguinte, é o satélite. Este satélite, ele envolve o quê? O substantivo como núcleo. Imagine o núcleo, o substantivo como o planeta Terra. Todos esses satélites, imagine que fossem aí os satélites que estão em volta do planeta Terra. Plutão, Saturno, Mercúrio, né? Não tem esses satélites que estão em volta do planeta Terra? E aí, qual é a função dessas classes gramaticais que nós estamos vendo aqui? O artigo, ele só acompanha substantivo. Artigo, o, a, os, as, uma, uns, umas. Então, pegamos o exemplo assim. O livro, os livros. A revista, as revistas. Um livro, uns livros. Umas revistas, umas revistas. Artigos o, a, os, as são os definidos. Uma, uns, umas são os indefinidos. Como que eu consigo encontrar isso no texto? Identificar o que é definido. Definido é aquilo que eu sei o que é. Quando eu digo para você, eu vi o cachorro caído na esquina. Esse o, ele acompanha o substantivo cachorro. E quando eu falo eu vi o cachorro, entende-se que eu conheço esse cachorro. Diferente de eu dizer eu vi um cachorro caído na esquina. Esse cachorro, eu não sei qual é. Porque eu usei um artigo indefinido. Certo? Então, a função do artigo é só acompanha o substantivo. O adjetivo também só acompanha o substantivo. Isso aqui é muito importante, Aldiane, porque lá na frente isso aqui vai fazer uma grande diferença para a gente em dois estudos. O estudo do adjunto adnominal
estudo de concordância nominal. Né? O que seria aí o adjunto adnominal? Então, quando eu falo o livro, os livros, este o e os, eles são adjuntos adnominais. E, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando a concordância nominal, a concordância do artigo para com o substantivo a que se refere. A mesma coisa o adjetivo. Quando eu falo camiseta preta, né? Ou eu falo celular preto. Percebe que, ó, camiseta, substantivo feminino, é óbvio que o adjetivo eu tenho que concordar com o substantivo a que se refere. Então, se eu falei camiseta, a palavra preto tem que concordar com camiseta. Então, tem que ser camiseta preta. Camisetas pretas. Celular preto. Celulares pretos. Então, fizemos concordância nominal e os adjetivos, neste caso, como eles estão especificando o substantivo, a tática vai ser de adjunto adnominal. Ok? Vai guardando esses momentos, lá na frente nós vamos ter vai fazer todo sentido pelo que estamos falando aqui agora. A locução adjetiva, ele é estudado dentro do adjetivo. E ele também só acompanha o substantivo. O que é uma locução adjetiva? É o encontro de uma preposição mais um substantivo, e ao somar os dois, ele vai me dar um valor de adjetivo. Por exemplo, livro, de receita. Esse de receita é a característica do livro. Caderno de receita, livro de receita, livro de literatura, livro de ciências, livro de romance. Percebe que de romance, de receitas, de literatura. Percebe que esse de mais o substantivo, eles têm a função aí de especificar o tipo do livro. Então, eles têm função de adjetivo, porque toda locução adjetiva tem a mesma função de um adjetivo. Então, eles vão ser adjuntos adnominais e fazer também a concordância com o substantivo. Tudo bem até aqui? Aí, estudamos o numeral. Vimos lá que o numeral, ele traz a quantidade, né? Ele tem lá todas as suas classificações, e quando o numeral estiver acompanhando o substantivo, nós vamos chamá-los de numeral adjetivo, tá? Por exemplo, se eu colocar assim, 3 crianças foram internadas com suspeita de dengue. Pronto. Imagine que foi uma manchete de jornal. 3 crianças. Percebe aqui que nós temos o numeral 3, que é o numeral cardinal. O que é numeral cardinal? Esse cardinal, ele traz aí uma quantidade, né? Ó, 1, 2, 3. Ordinal é uma sequência, primeiro, segundo, terceiro. Percebe que o numeral cardinal, ele está acompanhando a palavra crianças, que é um substantivo, tá? Então, ele está concordando, 3 crianças, quer dizer que é mais de uma, né? Enfim, 2 crianças, 5 crianças, 10 crianças, não importa a quantidade. O que importa é que ele está acompanhando o substantivo. Então, nós vamos classificar como numeral adjetivo. Por quê? Porque lá na análise sintática ele vai ter aí a função de adjunto adnominal. Além da função do adjunto adnominal, ele também vai ter aí a sua função de concordância nominal. Está fazendo sentido até aqui para você? Tudo bem? Então, isso aqui foi o que nós estudamos até então, no primeiro momento, quando você começou as aulas, certo? Aí, hoje vamos dar início aos pronomes, tá? Aqui,
aos pronomes. E o pronome é o seguinte. Qual é a definição do pronome? Está aqui, ó. Pronome é uma classe de palavra variável cuja finalidade é substituir ou determinar, acompanhar um substantivo. Então, ele tem essas duas funções que eu até deixei grifado aqui, ó. Ele pode substituir um nome. O que é nome? Substantivo, né? Ou determinar. Quando ele determina, ele acompanha. Então, quando ele estiver acompanhando, nós vamos chamar de pronome adjetivo. Quando ele substituir, nós vamos chamar de pronome substantivo. Tudo isso vai ter um efeito lá na frente. Então, aqui, por exemplo, no pronome adjetivo. Vamos lá, vou pegar aqui, ó. Deixa eu escrever a frase assim, ó. Meu livro é novo. Percebe que a palavra meu é um pronome, certo? Este pronome meu, ele está acompanhando o substantivo livro. Se ele está acompanhando o substantivo livro, então eu vou chamar de pronome adjetivo. Por quê? Porque ele vai ter uma função de adjunto adnominal. E olha a concordância nominal. Livro está no singular, é um substantivo masculino, então eu vou usar o pronome meu. Se estivesse no plural, livros, eu colocaria meus livros. Olha a concordância nominal e olha a função de adjunto nominal que ele tem, certo? Então, ele é pronome adjetivo. Agora, veja bem, o livro é o substantivo. Eu vou reescrever essa frase trocando o substantivo livro por um pronome correspondente. Ele é novo. Ó, quem é ele aqui nesse contexto? Neste contexto, o ele aqui, eu substituí pelo livro. Então, esse ele é um pronome do caso reto? É. Só que ele é um pronome do caso reto, é um pronome substantivo. Por que, Marcelo, que ele é um pronome substantivo? Porque neste contexto, eu fiz com que o ele substituísse o pronome livro. Percebeu aí? Meu livro é novo. Ele é novo. Quem é ele? O livro. Eu troquei o livro pelo ele. Eu, tu, ele são pronomes do caso reto. Certo? Então, isso daí, chamado pronome substantivo. Qual é a função que ele vai ter lá na frente de função sintática neste contexto? Sujeito da oração. E aí eu vou entender que todo sujeito é representado por um substantivo ou por uma palavra substantivada. Tá, beleza, eu entendi. Substantivo é tudo aquilo que dá nome a seres. Mas o que é uma palavra substantivada? Olha o ele aí. Ele não é um pronome do caso reto? É um pronome do caso reto. Mas ele não está substituindo um substantivo? Sim, está. Então, ele é uma palavra substantivada. Neste contexto, ele está como uma palavra substantivada. Certo? Então, de momento, é isso que nós vamos falar agora. E, além disso, são subclassificados em pessoas, né, em pessoais, no caso reto, os pronomes oblíquos, né, átomos, tratamento, pronomes relativos, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, interrogativos, indefinidos, né? Então, todos esses pronomes que você vai ver, que nós vamos estudar, né, ó, pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes relativos, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos. Nós vamos estudar um por um. Mas antes de estudarmos um por um, nós vamos então ver definitivamente o que é um pronome substantivo, que eu acabei de explicar para você, e o que é um pronome adjetivo. Correto? Então vamos lá, repetindo aquilo que eu disse, agora reforçando a teoria aqui, ó. Os pronomes substantivos, ao substituir o substantivo,
exercem a mesma função sintática que o substantivo exerceria. Por exemplo, se o substantivo na frase for sujeito e eu trocar esse sujeito por um pronome correspondente, a função sintática desse pronome vai ser de sujeito. É isso que a teoria diz. Se eu trocar, por exemplo, se eu tenho lá um objeto direto, por exemplo, um objeto direto seria assim, ó. Vi Maria. O verbo ver, ele é um verbo transitivo direto. Por quê? Quem vê, vê algo. Quem vê, vê alguma coisa. Verbo transitivo direto. Então, aqui, Maria vai ser objeto direto. Maria, morfologicamente, é o nome de pessoa. É o nome, não é? É um substantivo. Agora, se eu fizer a reescrita, trocar esse substantivo por um pronome correspondente, eu vou colocar assim, ó, via, e não viela. Nós dizemos viela. Viela seria isso aqui, ó, viela. Viela é o diminutivo de via. Ou seja, quando eu digo vi ela dessa forma, nós estamos fazendo aí na língua portuguesa o que nós chamamos de cacófato. O que é cacófato? Uma palavra mais difícil que a outra, vai piorando. É um som, é um ruído no som, é um som desagradável. Ah, viela, viela. Viela é o diminutivo de via. E detalhe, o pronome ele, pronome ela, ele não pode ser objeto direto. Ele só pode ser objeto indireto. Isso está claro na regra da língua portuguesa. Então, o correto aí é o dizer via. Ó, vi Maria no shopping. Via no shopping. E não a vi no shopping. Porque se eu colocar a vi no shopping, começar com a, eu já cometo o erro de colocação pronominal. Tá? Via. Se fosse vi João, vi o. Então, se Maria, João é um substantivo, este pronome é o que nós chamamos de... Ele é um pronome oblíquo. Nós vamos ver já já o que é isso. Só que ele é um pronome oblíquo substantivo. Por quê? Porque ele está substituindo Maria. Se Maria é o objeto direto, este a também vai ser objeto direto. É isso que disse no início aqui da teoria. Deu para você entender até aqui? Tá? Então, ó, Márcio passou no concurso. Márcio, aí nessa frase, ele é o núcleo do sujeito. Eu vou perguntar para o verbo. Quem passou? Isso aqui é o verbo. Quem passou no concurso? Márcio. Ou Mário, enfim, não importa o nome. Agora, eu quero substituir o nome Márcio por um pronome correspondente. Olha ele aqui, ó. Ele passou no concurso. Percebe que ao substituir Márcio pelo pronome reto, ele, este pronome passa a ser um pronome, ele passa a ser aí o núcleo do sujeito. Ele é o núcleo do sujeito, ó, que é o verbo novamente, ó. Quem passou no concurso? Ele. Ó, núcleo do sujeito, núcleo do sujeito. Só foi feita apenas uma troca. Isso aí a gente faz muito no dia a dia, tá? Então, se Márcio, se é Maria, se é José, o nome não importa. Se ele é núcleo do sujeito, não importa. Quando eu troco pelo pronome correspondente, quando eu falo correspondente, é aquele que eu devo trocar certinho. Ele vai ter a mesma função do que foi trocado. Se é sujeito, ele vai ser sujeito. Se é objeto direto, ele vai ser objeto direto. Se é objeto indireto, ele vai ser objeto indireto. Se é complemento nominal, ele vai ser complemento nominal. E assim vai. Está percebendo a lógica da língua portuguesa, como que ela vai amarrando as ideias? Olha outro exemplo. Gosto de Eliane. Quem gosta, gosta de. Verbo transitivo indireto. Por que verbo transitivo indireto? Porque o verbo gostar, ele pede essa preposição de. Então, de Eliane é o meu núcleo do objeto indireto. Eliane é o objeto indireto. Qual pronome que eu posso trocar agora? Eu não disse que o ele, o ela, só pode ser objeto indireto?
Olha lá, gosto dela. O que é dela? Dela é a fusão da preposição de, que você está vendo aqui, mais ela é igual dela. Eu não vou falar eu gosto de ela. Nesse caso, não. Eu gosto dela. Dela. Se Eliane é o objeto indireto, dela vai ser o objeto indireto também. Olha lá. Ao substituir Eliane pelo pronome oblíquo tônico ela, essa passa a ser o núcleo do objeto indireto. Deu para você entender? Tranquilo até aqui? Ótimo. Agora, vamos falar novamente dos pronomes adjetivos. Os pronomes adjetivos, eles vêm sempre juntos ao substantivo a que se refere. Por isso, sempre terá a função sintática de adjunto adnominal. Mas o que é adjunto adnominal? São aqueles satélites. Eles vão estar sempre ligados ao substantivo. Então, quando você pensar em adjunto adnominal, você tem que pensar no satélite. Ou na palavra plana. Né? O que é a palavra plano? O que significa plana? Não significa nada, é só para você lembrar quais são as classes gramaticais que são satélites. Por exemplo, o P vai lembrar o quê? Vai lembrar a palavra pronome. L vai lembrar o quê? Locução adjetiva. O A vai lembrar o quê? Adjetivo. N vai lembrar o quê? Numeral. E a A vai lembrar o quê? Artigo. Então, quando eu tiver essas palavras, essas classes gramaticais sempre acompanhando o substantivo, quando eu tiver função sintática, eu vou pensar sempre no adjunto adnominal. Então, tá aí o exemplo, ó. Meu filho é educado. Percebe que o pronome meu, aqui, ele está acompanhando o substantivo filho. Ele é um pronome possessivo? Ele é um pronome possessivo. Mas o fato de estar ao lado de um substantivo, pronome adjetivo. Qual vai ser a função sintática dele? Ué, ele faz parte do satélite? Faz. Adjunta adnominal. Assistir a este jogo. Este é um pronome demonstrativo? Sim, é um pronome demonstrativo. Ele está acompanhando o substantivo jogo? Sim, está acompanhando o substantivo jogo. Então, ele é um pronome adjetivo? Sim. Por quê? Porque ele vai ser o adjunto adnominal do objeto indireto. Entendeu o que é um pronome adjetivo e um pronome substantivo? Sim ou não? Sim. Muito bem, agora nós vamos ver aqui a classificação dos pronomes, tá? Então nós vamos ver aqui, ó. São os pronomes que determinam a flexão de pessoa da oração. Então a primeira pessoa é o eu, tá? Primeira pessoa vai ser o eu. É o ser que manifesta. Eu é quem fala. Segunda pessoa é o tu. É o ser que recebe a mensagem, é aquele que decodifica a mensagem. É o que nós chamamos de receptor. É o meu interlocutor. Ou seja, é a pessoa com quem eu falo. Quem é a pessoa? Terceira pessoa, ele ou ela. Ele ou ela é o ser sobre o qual se fala no processo de comunicação. Então, Aldiane, quando a gente, no processo de comunicação, só existem duas pessoas. Ó, no processo de comunicação, só existem duas pessoas. Dois pontos. Quem são essas duas pessoas? O eu e o tu. Quem é o eu? É quem fala. Quem é o tu? É com quem eu falo. Este tu, ele pode ser representado por apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas. Por exemplo, agora, neste momento, nós estamos em duas pessoas. Eu, Marcelo,
Eu sou o falante agora. Pode ver que eu estou aqui já há meia hora falando, certo? Você é meu receptor, minha receptora, a minha interlocutora, porque você é a pessoa com quem eu estou falando. Você está me ouvindo apenas. A partir do momento que você passar a falar, eu vou ficar quieto e vou te ouvir. Aí eu vou ser o receptor e você passa a ser o eu. Se a sua filha ou seu marido chegar aí agora e começar a assistir a aula com você, sem problema nenhum, ele também ou ela vão ser a minha segunda pessoa, porque a segunda pessoa é representada por uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então imagina na sala de aula, um professor falando com 40 alunos. Quem é o eu? É o professor. Quem é o interlocutor ou receptor? Os alunos. Quando um aluno pede a voz para falar, este aluno vira o eu passo a ouvir o aluno juntamente com os outros. Então eu passo a ser o tu. A sala toda é o tu, quando eu falo eu sou o eu e a sala toda é o tu. Se um membro da sala fala, ele vira o eu e eu passo a ser o tu juntamente com a sala, porque nós vamos ouvir este aluno falar. Entendeu esse processo também? A terceira pessoa é de quem a gente fala. Não é o fato de ter alguém ao seu lado que vai ser eu primeira pessoa, você segunda e a pessoa terceira. Não. Eu a primeira, vocês duas a segunda. Se for só você, é a segunda. Se tiver 10 pessoas, é a segunda. A terceira é sempre aquela pessoa a qual falamos. Se vamos imaginar que estamos falando da minha esposa. Então, ela é a terceira pessoa. Se ela chegar aqui na sala, ela passa a ser o tu também. Entendeu? Então, é isso. Então, esse processo é bem interessante a gente entender. Agora aqui, vou trabalhar aqui uma tabelinha com você, para ficar bem didático, bem fácil, para você entender aqui. Ó. Pronome do caso reto, nós temos primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele. Primeira pessoa, nós, segunda pessoa, vós, terceira pessoa, eles. Aqui é o singular e aqui é o plural. No caso oblíquo, nós vamos ter também esses pronomes, ó, me, mim, comigo, são os pronomes oblíquos de primeira pessoa. De segunda pessoa, são os pronomes te, ti, contigo. Terceira pessoa, o, a, lhe, se, si, consigo. Primeira pessoa do plural, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, vos, convosco. Terceira pessoa do plural, os, as, lhes, se, si, consigo. Tá? Percebe que eu passei um tracinho para emendar aí, né? Ó, eu, me, mim, comigo. Tu, te, ti, contigo. Ele, ou ali, se, si, consigo. Nós, nos, conosco. Vós, vos, convosco. Eles, os, as, lhes, se, si, consigo. Então, estes pronomes do caso reto, eles vão exercer funções sintáticas de sujeito, e os pronomes do caso oblíquo, eles vão ser complementos verbais,
no caso, objeto direto, objeto indireto, pode ser um complemento nominal, né? Enfim. Agora, isso aqui é o básico do básico, tá? Isso aqui são os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Agora, muito importante sabermos o seguinte. Esses pronomes oblíquos, nós vamos sempre substituir um substantivo para usar esses pronomes oblíquos aí. Tá? Por exemplo, quando a gente fala de objetos, nós vamos falar de objeto direto e de objeto indireto. Tá? O que é o objeto direto, o que é o objeto indireto? O objeto direto é o pronome que acompanha um verbo transitivo direto. Um objeto indireto é um pronome que acompanha um verbo transitivo indireto. Detalhe super mega importante. O pronome lhe e o pronome lhes só vai exercer função sintática de objeto indireto. Já o pronome o, a, os, as, só vão exercer função sintática de objetos diretos. Estou dizendo só, tá? Por quê? Porque não muda. O lhe, no caso, vai ter mais duas outras funções, que eu vou mostrar para você já já. E o me, vou pegar aqui de outra cor, ó, o me e o te, ora pode ser objeto direto, ora pode ser objeto indireto. Como assim, Marcelo? Vai depender apenas do contexto. O pronome mim e o pronome ti, eles vão ser objetos indiretos. Somente objetos indiretos, tá? Bom, esses pronomes são os, digamos aí, os mais usados na língua portuguesa. Então, para a gente entender bem como fica isso, eu vou pegar aqui, ó, nesse cantinho aqui, eu vou colocar algumas frases para você observar aqui, ó. Imagine você escrever ou falar uma frase assim. Ontem, vírgula, eu vi Maria no shopping. Está errada essa frase? Não, está certinho. Eu chego para você e falo assim, ó, ontem eu vi Maria no shopping. Está certinho. Quem vê, aí eu venho para o verbo. Ó, toda análise que é feita na língua portuguesa, a gente começa sempre pelo verbo. Quem vê algo. Quem vê alguma coisa. Quando eu faço esse tipo de pergunta, sem preposição, e tenho como resposta algo, alguma coisa ou alguém, o meu verbo sempre vai ser chamado de VTD, que é verbo transitivo direto. E aí, quando eu encontrar o verbo transitivo direto, o complemento dele vai se chamar objeto direto. Então, o que eu quero dizer é que numa reescrita, eu vou usar isso aqui, ó. Ontem, vírgula, eu a vi... Opa, eu estou vendo ver no azul. No shopping. Ou eu posso escrever ontem, vírgula, eu via no shopping. As duas formas estão corretas? Sim, as duas formas estão corretas. Por que que você usou o a na primeira antes do verbo e na segunda depois do verbo? Isso a gente chama de colocação pronominal.
No caso, a palavra eu, né? A gente vai ver isso lá na frente também. O pronome eu, o nome oblíquo eu, perdão, o pronome do caso reto eu, ele é facultativo de próclise, tá? Então, quando eu uso o pronome do caso reto, tanto faz eu usar o pronome antes do verbo, como depois do verbo. Que é o que nós vamos chamar de antes do verbo, nós vamos chamar isso de próclise. Depois do verbo, nós vamos chamar isso de ênclise. Mas não se preocupe com esse nome agora. O que eu quero que você perceba é o seguinte: o verbo ver, se ele é transitivo direto, ele continua sendo transitivo direto aqui. Se Maria é objeto direto, o a está substituindo Maria. É o que a gente chama de pronome substantivo. Então, olha o que foi dito aqui, ó. O, a, os, as sempre serão objetos diretos. Percebeu aqui? Diane, percebeu aqui? Sim. Agora, olha essa outra frase aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra frase, escrever assim, ó. Quero dizer a verdade a João. Está errada essa frase? Não, não está errada. Quero dizer a verdade a João. Aí eu venho para a transitividade do verbo. Quem quer dizer, que é uma locução verbal. Quem quer dizer algo. O que quero dizer? A verdade. Então eu tenho verbo transitivo direto, objeto direto. Mas quem diz a verdade tem que dizer a verdade a, olha esse a é preposição, alguém. Olha a preposição a aqui, ó. Quem é esse alguém? João. Então aqui eu tenho um objeto indireto por conta da preposição, automaticamente eu venho e acrescento o indireto aqui, ó. Então vai ficar verbo transitivo direto e indireto. Aí eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. A ordem aqui não altera o produto, como diz na matemática. Eu poderia muito bem dizer assim: quero dizer a João a verdade. Este primeiro A é um artigo. Olha aí a importância de conhecer a morfologia. E este segundo A é uma preposição. Ai, meu Deus. Marcelo, mas você disse agora há pouco que artigo só acompanha substantivo, correto? Correto. Ah, então tá lá, ó. A está antes de verdade, verdade é substantivo. Mas João também não é substantivo? É. E por que que você marcou preposição? Por conta da transitividade do verbo dizer. Quem quer dizer algo, que é a verdade, a alguém. Então, esse a eu vou juntar com o artigo, né? Enfim, no caso aqui, como eu não vou ter artigo a aqui, por conta de João ser uma palavra masculina, eu tenho um artigo masculino. Vou dizer a verdade a João, ou eu posso dizer, vou dizer a verdade ao João. Olha só que legal, eu posso dizer a verdade a João apenas, ou ao João. Percebe que se eu colocar ao João, eu tenho um artigo o aí. Eu posso, o artigo, por só acompanhar substantivo, ainda pode ser facultativo diante de um substantivo. Mas o que é isso, facultativo? Eu posso usar o artigo antes do substantivo ou não. Por exemplo, o celular. Celular. A boina. Boina. Os óculos. Óculos. A camiseta. Camiseta. Ou seja, eu posso deixar de colocar os artigos. Então, se eu escrever ou falar, quero dizer a verdade a João, é porque eu ocultei o artigo o. Mas se eu não quiser ocultar o artigo o, quero dizer a verdade ao João. Entendeu? Beleza, tá correto.
certinho. Por isso que, nesse caso, este a é preposição e não artigo. Entendeu? Bom, agora eu quero trocar o nome João, que é um substantivo, por um pronome correspondente. Como eu faço, Marcelo? Fazer assim, ó. Quer dizer a verdade a ele. Isso, pode ser isso. E se Ó, for feminino, quero dizer a verdade a Maria. Muda alguma coisa? quero dizer a verdade a ela. A Maria, aí, O ó. artigo é o mesmo, né? O artigo é feminino, né? O a, Isso, a preposição. preposição, né? Só que aí a preposição, vamos supor, ó, quero dizer a verdade a Maria. Aí tem uma jogada aí. Teoricamente vai uma crase, porque é um nome feminino. Mas aí tem um sentido por trás disso. Quem é a Maria? Quem é Maria? Bom, se eu quero dizer a verdade a Maria, eu parto de um Maria é princípio. substantivo. Maria é substantivo. Quero dizer a verdade a Maria. Por este contexto, eu parto de um princípio de que Maria é uma pessoa íntima minha. Por quê? Porque eu menti para Maria, agora eu quero dizer a verdade para ela. Então, o ideal é eu colocar crase. Mas se a Maria for uma pessoa a qual eu não tenho intimidade, é uma pessoa distante, a crase é facultativa. Entendeu? Como A assim? crase Facultativa quer dizer o quê? facultativa, eu posso pôr ou não, Tá certo do mesmo jeito. certo? Do mesmo jeito, tá? Entendi. Então, Nossa, muito Maria é detalhe, distante. Então, muito eu vou deixar detalhe, sem. né? Oi? Muito detalhezinho. Muito detalhezinho. Aí eu vou colocar assim, ó, quero dizer a verdade a ele, como você disse, está certinho. E também posso dizer assim, ó, quero dizer-lhe a verdade. Agora, deixa eu pôr em vermelho ali aqui. Quero dizer-lhe a verdade. Por que que agora você, Marcelo, utilizou o lhe? Bom, se eu quero dizer é um verbo transitivo direto e indireto, a gente chama isso de bitransitivo, vai seguir a mesma linha de raciocínio. Eu quero dizer a verdade, objeto direto, a ele, objeto indireto. Então, VTDI, VTD, OD. VTI, OI. Como eu tenho OD e OI junto na frase, aí eu vou ter VTDI. Aqui é a mesma coisa, VTDI. Verbo transitivo direto. O que que eu quero dizer? A verdade, objeto direto. Quem? A ele, ó, objeto indireto. Aí eu venho e acrescento aqui. Então, percebe que o pronome lhe, neste caso, ele só vai ser objeto indireto. Ele só pode ser objeto indireto. Eu não posso colocar aqui em nenhuma hipótese, quero dizer a verdade, quero dizê-lo a verdade. Quero dizê-lo a verdade. Está errado. Quero dizer o a verdade. Está errado. Quero dizer-lhe a verdade. O lhe é um objeto indireto. Então eu tenho que saber transitividade verbal, o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, e assim vai. Percebeu? Tudo ok até aqui? Tranquila? Então é isso. Agora eu quero pegar aqui, por exemplo, o me. Vou usar o me aqui, ó. Ela me conhece. Isso não me pertence. O verbo conhecer e verbo pertencer. Quem conhece, conhece alguém. Quem conhece, conhece alguma coisa. Quem conhece, conhece algo. Verbo transitivo direto. Ela conhece quem? Me. Quem é me? Eu não vou falar ela conhece eu. Ah, ela conhece eu. Muita gente fala, né? Mas ela me conhece. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, aqui eu vou ter um objeto direto. Agora, tudo que pertence, pertence a.
esta caneta pertence a mim, esta caneta pertence a você, então essa caneta pertence a mim, ou seja, essa caneta me pertence. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, o me é objeto indireto. Eu pensei que matemática era difícil. Mas matemática é mais difícil do que português. Você que pensa. Ó, Acho que é tanto isso, quanto. eu posso também usar aqui, ó, isso não pertence a mim. Eu posso usar também aqui, ó. No lugar do me, eu posso usar o a mim. E se ele é verbo transitivo indireto, o a mim vai ser objeto indireto também, ó. Olha a preposição explícita. O me, a preposição, ela está implícita, ou seja, oculta, ou seja, subentendida, percebeu? A gente estuda isso Isso aí na escola, mas é tão rasinho, né? É tão pouquinho. Eu super lembro que eu estudei assim, isso aí na escola há muito tempo, mas bem raso, assim, uma coisa super bem. raso. Quando você está Escola, começando a entender, já sai, já vai para outra coisa. Você está começando. exatamente. Sabe por quê? A escola, ela tem um cronograma durante um ano letivo, né? Você é professora, você sabe. Ele tem um Sim. cronograma, tem um número de aulas. Quem entendeu, entendeu aquilo. Quem não entendeu, tchau. Vida que segue, quem não E entendeu. Vamos segue e o para outra, aluno... é pra outra matéria que fala, né? Que vem na frente. Aí já passa. Tipo, você nem entendeu o que passou atrás, já tá jogando para frente. Ou coisa mais igual matemática também, a coisa mais difícil está na frente e você não entendeu nem que. Aí já passou. Exatamente. Exatamente. Aí, o que acontece? Aqui no meu curso, por exemplo, por que que é do zero ao avançado? Você vê, eu falo devagar, para você ir captando a minha fala, vou Qual que é a explicando. diferença desse curso seu, avançado, esse curso assim e o que é comprado outro, online? Qual que é a diferença? A Mesma coisa? diferença é que esse você está direto ao vivo comigo aqui, ó. Aí você Todo explica igualzinho lá. igualzinho, igualzinho. Só que lá, a diferença é que lá, por exemplo, você surgiu tua dúvida, você vai ter que enviar uma mensagem para mim Ah, entendi. É. e na oportunidade eu vou te responder. Aqui não, aqui eu estou falando, você me pausa, fala, parou aí, ó, me explica aqui de novo. Eu volto e explico. Aqui é mais E, pessoal, né? pessoal, você falou, eu estou aqui, já te Mais respondo. personalizado. Isso, exato. É? E aqui, de repente, você fala assim, ah, mas olha, fugindo um pouco aí do conteúdo, ó, eu fiz tal coisa assim, assim, e então já tira a sua dúvida na hora, Uhum. entendeu? É no momento presente. Então, aqui, Aldiane, você percebe que o me, ele pode ser objeto direto, como ele pode ser objeto indireto, viu aí? A mim, a ti, isso não pertence a ti, isso não te pertence. Se eu colocar um T aqui e a ti aqui, é a mesma coisa. Agora, vamos lá para a tabelinha que eu vou te mostrar, ó, que eu fiz aqui, ó. Olha lá o me, eu marquei em azul, OD e OI. O T, OD e OI. O que é OD? Objeto direto. O que é OI? Objeto indireto. O que é aqui, ó, mim e ti? Objeto indireto. Você viu que nós vimos todos eles aqui que eu marquei nessas frases para mostrar para você como que a gente usa esses pronomes de forma correta, né? E aí, quando a gente chegar lá em colocação pronominal, eu vou te ensinar o segredinho. Em que momento que eu uso o a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas. Isso vai ter um momento mais específico para a gente falar disso. Porque eu quero dar continuidade, então, aqui ainda nos pronomes. Posso seguir aqui? Pode. Alguma pergunta até aqui? Não. Certeza? Me pausa na hora que tiver dúvida, tá? Muito bem. Então, nós vamos subdividir esses pronomes pessoais, caso reto, e pronomes oblíquos. Caso reto, então, tá aí, ó, já fiz a tabelinha. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles.
elas. Ok? Então, esses exemplos. Ó, eu andei durante 1 hora. Tu andaste durante 1 hora. Ele andou durante 1 hora. Primeira coisa, sempre identificar quem é o verbo. Ó. Quem é que andei? Eu. Quem é que andaste? Tu. Quem é que andou? Ele. Eu, tu, ele. São os pronomes, no caso, reto, que vão exercer função sintática de sujeito. Olha aqui na tabelinha que a gente fez, aqui que eu escrevi em verde, sujeito. Percebeu? Muito bem, voltando aqui então. Então, eu, tu, ele exercem função sintática de sujeito do verbo, tá? Que deve concordar em número e pessoa com seus sujeitos. O que é número? Número é singular, plural. O que é pessoa? Primeira. O que é pessoa? Primeira, segunda, terceira do singular. Primeira, segunda, terceira do plural. É isso. Eu estudo. Ó, estudou, concordou com eu. Tu estudas. Estudas, concordou com tu. Ele estuda. Estuda, concordou com ele. Nós estudamos. Estudamos, concordou com nós. Percebe que, por isso que a gente tem que saber morfologia, porque quando nós vamos estudar análise sintática, nós temos que ter a morfologia na ponta da língua. Já viu que nós já começamos a falar de concordância verbal aí. Tá? Tu andastes. Muito bem. Seguindo aqui. Assim sendo, construções como eu vi ele são construções equivocadas. Que é isso? Erradas. Eu vi ele? Jamais eu vi ele. Eu vi ela? Jamais. O certo é eu o vi, eu vi o. Se fosse ela, eu a vi, eu vi a. Entendeu? Eu vi ele, eu vi ela, é o que nós falamos no dia a dia. A gente, inclusive até na escola. Você está lá na escola, na hora do intervalo, conversando com seus colegas, tudo, fala, eu vi ele passando ali. Ah, você viu? Sim. Hã? Desse jeito mesmo. Você viu a fulana? Ah, acabei de ver ela ali agora, perto do banheiro, perto da cantina. Né? É assim que a gente vê. Então, aqui, ó, é uma tabelinha, tá, que nós fizemos agora há pouco ali. Ó, eu, pronome oblíquo. Quando eu vou usar o pronome oblíquo, eu tenho que colocar um me ou um mim, ó. Devolveram-me a vida. Não é devolver a vida a eu. Ela quer falar contra mim. Não é ela quer falar contra eu. Eu tenho que usar os pronomes oblíquos devidamente. Tá? Ela fala com todos nós, exceto comigo. Não posso falar, ela fala com todos, exceto eu. Olha o tu. Tu te feres? Junto a ti, ela é feliz. Contigo, a alegria e emoção. Olha o ele e ela. Eu vou substituir pelo o, pelo a. Eu ouvi semana passada. Eles falaram sempre de si. Ela a ajudou muito. Vá até ele e faça-o saber a verdade. Eu disse-lhe um segredo. A ela deram tudo, amor, saúde e proteção. Percebeu que esse ela, aqui nós temos um a. Este a, ele não é artigo, tá? Ele é uma preposição.
certo? Muito bem. E assim vai, ó, mostrando todos os pronomes, aquilo que eu falei para você, como que deve ser feito no nosso dia a dia. Oblíquos átonos. O que são oblíquos átonos? São os pronomes que nós pronunciamos de forma mais, a palavra não fugiu agora, mais fraca. Mais fraca. Tônica é a mais forte, tá? Bom, como que diferencia o tônico com a átona? Na hora de falar, ó. Me, te, se, o, ale, nos, você, os, as, les. Certo? Então, nós vamos ver aqui que diferenciam-se os tônicos, pois eles são sempre preposicionados. Ou seja, importante grifar isso. Todos os pronomes oblíquos tônicos são sempre preposicionados e não se prendem ao verbo pela colocação pronominal, que é próclise, mesóclise ou ênclise. Certo? Então, por exemplo, deram-me o remédio. O pronome que está em destaque, me, ele é objeto indireto do verbo dar. Por quê? Porque o verbo dar é o seguinte: quem dá, dá algo, dá alguma coisa. Deram. O que foi dito? Foi dado? O remédio, objeto direto. A quem? Me, objeto indireto. Eu venho aqui e coloco I. VTDI. Então, este me é o objeto indireto. Viram-me na escola. Quem vê, vê algo, vê alguma coisa, vê alguém. Quem é que quem foi visto? Me, ou seja, eu, né? Então eu tenho o verbo transitivo direto, o me, objeto direto. Então, ó, primeiro pronome em destaque é objeto indireto do verbo dar. O segundo pronome me em destaque é objeto direto do verbo ver. Percebeu que é o que nós vimos agora há pouco, que eu anotei naquelas aquelas frases que eu listei para você? Certo? E aí, então, é assim, ó. Observação aqui, ó. O pronome tem que ser, não estou dizendo que ele tem que ser VTD e terminar em vogal ou ditongo. Ó, o pronome tem que ser VTD e terminar em vogal ou ditongo. Ponto. Usa-se, dois pontos, o, a, os, as. Vamos para o exemplo aqui, ó. Vio no bar. Peguei-o na gaveta. Ó, o e o. Quem vê, vê algo, vê alguma coisa. VTD. Quem pega, pega alguma coisa. VTD. Objeto direto. Vi, terminou em vogal I. Peguei, ei. Esse ei é junto na mesma vogal. É o que a gente chama de ditongo. Então, para eu usar o, a, os, as, tá? O verbo tem que, por sua vez, ser verbo transitivo direto, terminar em vogal ou terminar em ditongo. Agora, para eu usar lola, los, las, lo, la, los, las, vírgula. O verbo tem que ser verbo transitivo direto e terminar em R
S ou Z. Então, vou pegar a frase aqui, ó. R. Ela vai abrir a garrafa. Eu vou trocar, ó, abrir, termina em R, não termina? Quem abre, abre alguma coisa. Ela vai abrir lá. Pronto, olha lá, o lá. Agora com S. Comemos o peixe. Comemos, termina em S. Quem come, come algo, come alguma coisa. Aí eu vou tirar o S. Comemo-lo. Agora, terminado em Z. Em Z. Vou usar aqui a frase assim, ó. Fiz o bolo. Quem faz, faz algo, faz alguma coisa. Filó. Se bolo é objeto direto, o lo vai ser objeto direto. Se comer é objeto direto, lo é objeto direto. Se abrir é verbo transitivo direto, o lá é objeto direto. Então, eu tenho que reparar a transitividade do verbo, eu tenho que reparar a terminação do verbo, se é R, S ou Z. Transitivo direto, eu tiro o R, tiro o S, tiro o Z, coloco lo, lá, los, las. Depois, nós temos, vou pôr aqui nesse cantinho, no, na, nos, nas. No, na, nos, nas. Os verbos têm que ser transitivo direto e terminar em som nasal. Por exemplo, peguem as crianças na escola. Peguem, em. Esse em é um som nasal. Peguem nas. Não mudo nada aqui, ó. Só mudo as crianças pelo nas. Peguem nas. Entendeu? Peguem as crianças. Peguem nas. Peguem os objetos. Peguem nos. Peguem o celular. Peguem no. Peguem a blusa. Peguem na. O som põe o vaso no canto. Põe no canto. Entendeu? Percebe que para usar esse no, na, nos, nas, o verbo, ele obrigatoriamente tem que ser transitivo direto, terminar em som nasal, que é o em, ão. Tá bom? Aqui, os demais pronomes oblíquos átonos, eles podem exercer função de objeto direto ou indireto, indiscriminadamente, porém os pronomes o a e suas variantes só podem exercer função de objeto direto, enquanto o lhe só pode exercer função de objeto indireto. Isso eu disse lá na tabelinha que eu fiz. O, a, os, as só serão objeto direto. Lhes só serão objeto indireto. Certo? Eu a amo. O verbo amar é transitivo direto. Logo, o pronome vai exercer função de objeto direto. Eu a amo. Eu lhe disse a verdade. O verbo dizer é transitivo direto, direto e indireto. Vale dizer que a verdade é objeto direto e o lhe vai ser o objeto indireto. Sempre objeto indireto. Tudo bem? Agora, seria um erro muito comum e grave
se nós invertermos o uso desses pronomes em um texto formal. Tá? Os oblíquos tônicos, assim como os átonos, exercem função de complementos, em especial objeto direto e objeto indireto, jamais de sujeito. Possuem posição livre na oração, por isso não se prendem ao verbo pela colocação pronominal. São eles: mim, ti, si, ele, ela, nos, você, ele, ela. Esses pronomes, eles são tônicos. Eles são mais fortes. Gosto dele, de mais ele. Falar a verdade a mim, olha o mim aqui. Entregaram a encomenda a ti, olha o ti aqui. Preposição por conta do verbo que é bitransitivo. O que é mesmo bitransitivo? Transitivo direto e indireto. Quem fala, fala algo a alguém. Quem entrega, entrega algo a alguém. Quando eu faço esse tipo de pergunta, eu vou ter dois objetos, um direto e um indireto. Por isso que eu falo verbo bitransitivo. Tudo bem até aqui, Eugênio? Eu sei que estou aqui, ó, falando, é muita coisa, É tá? mesmo. Mas não esquece, hein? Tem que pegar depois e dar uma estudada, hein? Eu sei. Você já queria procrastinar já, né? Queria jogar para quinta. Não é isso, não. É que na quinta, igual eu te falei, na quinta eu não tenho aula na escola. Aí eu acabei enchendo minhas manhãs aqui com um aluno, graças a Deus. Tudo online. Ó, nos exemplos acima, os pronomes oblíquos tônicos estão em destaque, exercem função de objeto direto, objeto indireto, nos respectivos verbos, e todos são preposicionados. Agora aqui entra uma polêmica, né? Ó. Para mim ou para eu? Se o pronome exerce a função de sujeito do verbo no infinitivo, o correto é usar para eu. Trouxe o livro para eu ler. O pronome reto, eu, é o sujeito do verbo ler. Trouxe o livro para eu ler. Quem é que vai ler? Eu. Então aqui é o sujeito. Nada de trouxe o livro para mim ler. Quem vai ler? Mim. Mim não lê. Lembra aquela frase que a gente fala do índio, né? Índio que diz mim, né? Mim não faz nada. Tá bom? Nesse caso, nada de trouxe o livro para mim ler. Tá bom? Agora, se o pronome não exerce função de sujeito, ele é complemento, aí nós vamos usar o para mim. Trouxeram esta encomenda para mim. Jamais eu vou falar, trouxeram essa encomenda para eu. Então, nesse caso, o mim, ele vai ser preposicionado. Por quê? Porque ele exerce uma função sintática de objeto indireto do verbo trouxeram. O que trouxeram? Esta encomenda. Então, trouxeram é verbo transitivo direto, esta encomenda, objeto direto. Para quem? Olha a preposição para. Para mim, objeto indireto, eu venho aqui e acrescento i. Verbo transitivo direto e indireto. Agora, deixa eu pegar uma frase assim, ó. Vou colocar assim uma frase, ó. Para mim, estudar medicina, nunca fazer. Para mim, fazer medicina no Brasil é algo impossível. Se você ouvir alguém falar isso para você, ó, para mim fazer medicina no Brasil é algo impossível. Tá certo ou errado? Eu acho, para mim, fazer medicina no Brasil,
Ou mesma coisa você falar assim, "Ei, seu marido pede um bolo de Acho que é eu, está errado. Certo, entendi. Você falar pro teu marido assim, ó, teu marido daqui a pouco fala assim, faz um bolo de chocolate. Aí você vai estudar. Você fala assim, para mim fazer bolo de chocolate agora é impossível. Vou estudar. Ou seja, tá certo. Por quê? Porque esse para mim, ele só está deslocado. Eu tenho que colocar a frase na ordem direta. Então, antes de você julgar se o para mim está certo ou errado, identifique quem é o sujeito. Este caso, para Sou eu eu. identificar o sujeito, eu vou identificar aqui, ó, por este verbo aqui, ó. O que é algo impossível? Fazer medicina no Brasil. Fazer medicina no Brasil é o sujeito da oração. Sujeito com verbo? Sim, a gente vai chamar de sujeito oracional. Existe isso? Existe. Não é tão falado, mas existe verbo oracional, existe objeto direto oracional, existe objeto indireto oracional, existe complemento nominal oracional. Por quê? Porque tem oração no meio. É o que a gente vai ver lá na frente. Tá? Fazer medicina no Brasil é algo impossível para mim. Então, este para mim, ele apenas está deslocado. O lugar dele é aqui, ó. Só que a gente Não. desloca. Então, eu preciso saber primeiramente quem é o sujeito. Identificando quem é o sujeito, eu consigo identificar quem é, se está certo ou se não está certo. Então, fazer medicina no Brasil é algo impossível para mim. Para mim, fazer medicina no Brasil é algo impossível. Entendeu? Tá bom? Então, muito cuidado. Não é todo momento que para mim está errado. Para mim, na verdade, não vai estar errado. Eu tenho que saber colocar na posição certa da oração. Tá? Pronomes possessivos. É super simples, fácil. É só isso aqui, ó. Meu, meus, minha, minhas. Teu, teus, tu, tua, tuas, seus, seus, suas, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vossos, vossas, vossas, seus, seus, suas, suas. Primeira pessoa do singular e plural. Segunda pessoa do singular e plural. Terceira pessoa do singular e plural. E aqui também, tá? Aqui é tudo plural. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Aqui é só singular, aqui é plural, é questão de concordância. Primeira pessoa do singular, meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa do singular, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa do singular, seus, suas, seus, suas. Primeira do plural, nosso, nossos, nossa, nossas. Segunda do plural, vosso, vossos, vossa, vossas. E terceira do plural, seu, sua, seus, suas. Como que funciona isso? Ele é pronome de posse. Ele tem uma relação de posse com o objeto que vai ser referido. E lembra do pronome substantivo, do pronome adjetivo? Por exemplo, se eu falo assim, ó, nosso time foi derrotado. Nosso time foi derrotado. Time é o substantivo e o nosso pronome possessivo. Se ele é um pronome possessivo, mas estando ao lado de um substantivo, pronome possessivo adjetivo. Qualquer um deles que estiver acompanhando. Se eu falar assim, ó, seu pai, seu irmão, vosso pai, vosso irmão, nosso pai, nosso irmão, teu pai, teu irmão, meu pai, meu irmão. Percebe que todos esses pronomes, o que eu fiz? Eu coloquei antes do substantivo, pronome adjetivo, concordância e adjunto adnominal.
Aldiane, tudo bem ter aqui? Sim. Tranquila? Bastante coisa, hein? Depois que a aula estiver pronta, vou enviar. A aula da semana passada, você chegou a assistir? Não. Vou assistir hoje. Assiste hoje, senão vai levar para o chão de Vai orelha. ter exercício disso aí? Vai. Vou terminar, Bastante? vou terminar a teoria toda, não hoje, né? Que não vai dar para terminar Ah, a tá. Mais teoria, pra frente. mais para frente. Aí depois que eu terminar a teoria, eu vou dar, antes de ir para outro conteúdo, eu vou dar exercício só de pronomes, Tá bom. tá? Agora, falamos de bastantes pronomes aqui. Tem mais Falando. pronomes para ser falados aqui. Vamos deixar para falar na próxima aula? Sim, Pode ser? pode. A gente fala na próxima aula, quarta-feira que vem, 9 horas. Tá bom. Tá bom? Ok. Dá uma descansada agora, vai almoçar, depois do almoço você estuda. Aí a aula ficando pronta, eu te mando, tá bom? Tá bom. Então Tá. tá. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Nada. Bom dia. Tchau. Boa semana. Fica com Deus. Tchau. Muito bem, você acabou de assistir a videoaula sobre a demonstração de como funciona a minha aula particular. Então, a partir de agora, se você estiver interessado, de fato, é só clicar aqui, né, no link abaixo e falar diretamente comigo. Ah, não deixe de deixar o seu like, ok? Este vídeo é muito importante para aqueles que querem aprender também. Então, este vídeo é para todo mundo que queira aprender a língua portuguesa. Portanto, deixe o seu like, escreva aqui nos comentários o que você achou desta aula particular. Um grande abraço, até mais.